Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 2 de março. Seja muito bem-vindo, agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição a gente fala sobre a invasão da Rússia à Ucrânia que chega ao 7º dia, com o anúncio de que as tropas russas seguem avançando e tomaram a região de Kherson. Russos afirmam que estão prontos para a segunda rodada de conversas para o cessar-fogo. E ainda, mais de 660 mil ucranianos deixaram o país. Especialistas alertam para a maior tragédia humanitária do século. Os ataques da Rússia à Ucrânia entraram hoje no 7º dia. E o principal alvo nesse momento é Kharkiv, a segunda maior cidade do país. A ação do exército russo está sendo feita com paraquedistas e mísseis. Um dos locais atingidos foi a sede da polícia de Kharkiv. Os russos dispararam um foguete contra o edifício que ficou parcialmente destruído. Por causa dos estragos causados pelo ataque, parte da construção desmoronou. Os bombeiros ucranianos ainda se esforçaram para conter as chamas no edifício. Esse outro vídeo mostra a destruição na cidade e o pânico entre os moradores. Pelo menos 21 pessoas teriam morrido e 112 ficaram feridas por causa do bombardeio. O Ministério da Defesa da Rússia também informou que o país tomou o controle da cidade de Kherson, mas os ucranianos negam a informação. A administração regional de Kherson admitiu que o local está cercado pelo exército inimigo, mas que ainda mantém o controle. E ontem um ataque aéreo destruiu mais uma cidade no noroeste ucraniano. Ainda não se sabe quantos foram os mortos. Essas imagens divulgadas pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostram equipes de resgate trabalhando entre destroços na cidade de Zitomir, no noroeste do país. A cidade teria sofrido um ataque aéreo. As informações iniciais são de que pelo menos 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Ao menos 10 prédios residenciais foram atingidos. Também nesta terça-feira, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou que ordenou o envio de tropas adicionais para o sul do país. Lukashenko é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou nesta terça-feira seu forte apoio a Putin. Os dois conversaram por telefone, informou o Kremlin. Nicolás Maduro condenou o que qualificou de atividade desestabilizadora dos Estados Unidos e da OTAN. Já o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, telefonou para seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, nesta terça-feira. Wang pediu aos dois países que encontrem uma forma de resolver o problema mediante negociações. O chanceler chinês lamentou profundamente o conflito. Ontem também foi confirmado um ataque russo contra uma torre de televisão de Kiev, que deixou 5 mortos, além de ter provocado a interrupção de transmissão dos canais de TV. E aconteceu na noite de ontem o tradicional discurso do Estado da União no Congresso americano. Vamos conferir. O conflito na Ucrânia foi uma pauta importante da fala, na qual o americano buscou se apresentar como um presidente unificador e líder do que foi chamado de mundo livre, mas outros temas também foram abordados, como a economia e o combate à Covid-19. I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Graças ao progresso que fizemos no último ano, a Covid-19 não precisa controlar as nossas vidas. Sei que estamos falando sobre viver com a Covid-19. Hoje, digo que não vamos nunca só aceitar viver com a doença, vamos continuar a combater o vírus como fizemos com outras doenças. Esse vírus sofre mutações e se espalha, por isso devemos continuar atentos. Biden enfrenta vários desafios domésticos que foram mencionados e para os quais apresentou possíveis soluções, consciente de que a popularidade está em queda nas pesquisas e chegou a 40%. Apesar de uma economia forte, a inflação é a maior em décadas. Com todos os pontos positivos na nossa economia, o crescimento do emprego, os salários altos, muitas famílias estão penando para pagar as contas. A inflação está roubando os ganhos que poderiam ter. Por isso, minha prioridade é manter os preços sob controle. Ainda neste evento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, questionou o ataque russo à Ucrânia e disse que Vladimir Putin errou se pensou que o Ocidente e a OTAN não responderiam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi ao Congresso americano para o tradicional discurso de Estado da União. O democrata começou falando sobre o conflito na Ucrânia. Biden disse que a determinação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, inspira o mundo.
O democrata chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de ditador russo. O ataque de Putin à Ucrânia foi premeditado e não provocado. Ele rejeitou esforços repetidos de diplomacia. Ele pensou que o Ocidente e a OTAN não responderiam. Ele pensou que poderia nos dividir em casa, nesta Câmara e nesta nação. Ele pensou que poderia nos dividir na Europa também. Mas Putin estava errado. Estamos prontos, estamos unidos, e foi o que fizemos. Permanecemos unidos. Biden afirmou ainda que Putin está isolado. O presidente também anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para aviões russos. Muitos dos congressistas reunidos para assistir ao discurso de Biden estavam vestidos com as cores azul e amarelo, em homenagem às cores da bandeira da Ucrânia. A primeira-dama Joe Biden convidou a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, para assistir ao discurso. O presidente também falou sobre seus projetos, economia e emprego. Biden disse que domar a inflação americana é sua prioridade. Em seu discurso, Joe Biden também anunciou o fechamento do espaço aéreo do país para a Rússia. Segundo o presidente, as forças dos Estados Unidos não estão indo à Europa para lutar na guerra da Ucrânia, mas sim para defender aliados da Organização do Atlântico Norte, caso o presidente russo decida avançar para o oeste. A Microsoft é mais uma das grandes corporações do setor de tecnologia a tomar medidas contra a invasão da Ucrânia. A companhia detectou ataques cibernéticos contra a infraestrutura tecnológica ucraniana na quinta-feira, no dia 24 de fevereiro, horas antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenar a invasão ao país. A companhia tem o governo da Ucrânia como cliente e afirmou que vem acompanhando a situação de perto no país. A Microsoft classificou a ação dos russos como trágica, ilegal e injustificada. Um comunicado da empresa informou que vários alvos ucranianos foram atacados, incluindo instituições e fabricantes militares e várias outras agências governamentais. As informações a respeito dessas ameaças digitais estão sendo compartilhadas com autoridades da OTAN e do governo dos Estados Unidos, de acordo com a companhia. Além de iniciativas para defender a Ucrânia contra cyberataques, a Microsoft diz que está atuando em outras frentes, como combate a campanhas de desinformação patrocinadas pelos russos e suporte humanitário aos ucranianos. Em decisão parecida com a de outras empresas do ramo tecnológico, como YouTube e Meta, dona do Facebook, a Microsoft anunciou que seu aplicativo agregador de notícias, Microsoft Start, não vai exibir conteúdo das redes Russia Today e Sputnik, dois veículos financiados pelo governo russo. A decisão também bloqueia essas informações no portal msn.com, que pertence à marca. A Microsoft também vai remover o aplicativo da Russia Today de sua loja no Windows e diminuir a classificação dos dois veículos de comunicação russos em seu buscador Bing. Anúncios vindos da mídia estatal da Rússia também estão banidos do serviço de publicidade da companhia americana. Após ordem de alerta do governo de Vladimir Putin, as Forças Armadas do Kremlin iniciaram exercícios com submarinos nucleares e lança-mísseis terrestres em regiões da Rússia. A informação foi divulgada em um comunicado da Frota do Norte e o Ministério da Defesa do país. No domingo, o presidente russo deu ordem para colocar armas nucleares em posição de alerta grave. A movimentação acontece longe do campo de batalha na Ucrânia. Os submarinos navegavam pelo mar de Barents, ao leste da Finlândia, e os lançadores de mísseis percorriam estradas na Sibéria, no centro-norte russo. E uma rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia está prevista para esta quarta-feira. O governo russo afirmou que seus representantes estão prontos para o encontro com a delegação ucraniana, mas não está claro se eles vão comparecer. A próxima rodada de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia pode ocorrer hoje na região de Brest, na Bielorrússia, que faz fronteira com a Polônia. A primeira rodada de negociações teve duração de cerca de 5 horas e ocorreu na região de Gomel, na Bielorrússia, mas sem nenhum avanço claro. Durante a tentativa de acerto de paz entre as partes, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, decidiu responder às ameaças francesas em suas redes sociais. O conselheiro do governo russo disse em francês:
Cuidado com o seu discurso, senhores. E não se esqueçam de que na história da humanidade as guerras econômicas muitas vezes se transformaram em guerras reais. A postagem de Medvedev foi interpretada como uma dura ameaça à França. Na tentativa de minimizar a crise e ajustar os discursos entre as nações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou durante o principal Fórum de Direitos Humanos da ONU. Mas a participação de Lavrov foi altamente criticada e dezenas de diplomatas saíram da sala como forma de protesto. Em contrapartida, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gravou uma mensagem em tom dramático direcionada à União Europeia. Zelensky pediu ao bloco econômico que prove que está ao lado da Ucrânia em sua guerra de defesa contra a Rússia, permitindo sua integração ao bloco. O presidente da Ucrânia reforçou que a guerra é uma tragédia para todos os ucranianos e que ninguém poderá intervir na liberdade do país. Após o discurso emocionante, Zelensky foi aplaudido de pé por todos os eurodeputados presentes na sessão. No início da noite, o presidente ucraniano deu uma entrevista no complexo governamental e pediu para que a OTAN imponha uma zona de exclusão aérea para frear o bombardeio russo. Segundo Zelensky, é necessário pelo menos parar de bombardear as pessoas. Ele pediu ainda para que a Rússia evite mais lançamentos de mísseis antes da continuidade das negociações. E o ministro das Relações Exteriores da China garantiu ao chanceler da Ucrânia que o país vai ajudar nas negociações para acabar com a guerra. Essa foi a primeira conversa entre os dois países desde que a Rússia deu início aos ataques no dia 24 de fevereiro. A China também lamentou o conflito e diz estar extremamente preocupada com os danos aos civis. O diálogo sinaliza mais uma mudança na posição inicial da China, que se absteve de condenar a invasão e se recusou a acatar sanções econômicas decididas pela Europa e pelos Estados Unidos. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia e ainda mais de 660 mil ucranianos deixaram o país e especialistas alertam para a maior tragédia humanitária do século. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília e a gente atualiza os números da pandemia. O Brasil registrou em fevereiro o maior número de mortes por Covid desde agosto de 2021. Em 7 dias foram registradas mais de 1.000 mortes diárias e 5 estados tiveram mais de 1.000 óbitos por dia. O Ministério da Saúde confirmou 297 novas mortes por Covid-19 no Brasil. São 649.630 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 23.545 novos casos de Covid no mesmo período. Ao todo, já são 28.811.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 601 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 28% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 65.691 registros por dia. A partir de 22 de fevereiro, a média passou a ficar menor do que 100 mil. Esses dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 42%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 2 estados indicaram alta, Alagoas e Goiás. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. 17 estados hoje registraram queda e 3 unidades da federação não divulgaram os dados: Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Tocantins. E vamos falar agora de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 393 milhões
e 49 mil doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 172 milhões e 800 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81% da população, enquanto 155 milhões e 95 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72,71% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em 65 milhões e 153 mil pessoas, cerca de 30,54% dos brasileiros. E mais de 43,57% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que este mês as contas de luz para beneficiários da tarifa social de energia elétrica continuam com bandeira verde. Já os outros consumidores continuarão a pagar o acréscimo da bandeira de escassez hídrica. A cada 100 kWh consumidos, serão acrescentados R$ 14,20 ao valor final da conta de luz. São beneficiários da tarifa social as famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros pessoas que recebam o benefício de prestação continuada. O governo federal informou que cerca de 24 milhões de famílias estão nessas condições. A tarifa social prevê um desconto de 10% a 65% na conta de luz, de acordo com o consumo mensal de cada família. O maior abatimento de valor é para quem consome até 30 kWh. De 31 a 100 kWh, o desconto é de 40% e de 10% para quem utiliza de 101 a 220 kWh de energia. Esses beneficiários também pagam os adicionais previstos nas bandeiras tarifárias, exceto a bandeira crise hídrica. A taxa com acréscimo é divulgada mensalmente. As tarifas sociais seguem os mesmos percentuais de descontos estabelecidos por faixa de consumo. Moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional não pagam bandeira tarifária. Esse é o caso dos consumidores que vivem no estado de Roraima. O Ministério de Minas e Energia informou que a tarifa extra segue até o próximo mês, mas que a expectativa é de que o quadro não se repita em 2022. O ministro Bento Albuquerque afirmou que a expectativa do governo é de que no fim do período úmido, que acontece entre março e abril, o cenário esteja melhor. A avaliação de especialistas é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderá causar a maior crise humanitária do século na Europa. E países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, estão mobilizados para dar apoio aos refugiados. A Europa deve ser o principal destino dos ucranianos que fogem da guerra. Vamos conferir. As lágrimas de quem deixou tudo para trás. Essa mulher é um dos muitos ucranianos que tentam fugir da guerra. Ela está na fronteira com a Polônia, principal caminho de saída do país. O movimento é intenso na região. São filas quilométricas de carros e famílias que chegam a pé carregando as bagagens. Movimento intenso também nas estações de trem, a outra porta de saída da Ucrânia. As plataformas ficam pequenas para receber tanta gente, a maioria mulheres e crianças, já que os homens não podem deixar o país. Pelo menos 660 mil pessoas deixaram a Ucrânia nos últimos 6 dias e 1 milhão se deslocaram dentro do próprio território. De acordo com especialistas, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve causar a maior crise humanitária do século na Europa. A primeira dessas consequências a gente já está sofrendo, a insegurança, a incerteza. O que se sabe é que existe um compromisso de momento de tentar dar apoio à população que está na Ucrânia ou que vem a fugir. A gente já sabe que haverá um impacto significativo na inflação e no crescimento econômico. No segundo momento, a gente tem que ficar atento com as contas públicas, o déficit das contas públicas de países que estão assumindo compromisso humanitário agora, mas também estão assumindo compromisso de rearmar e investir nesse tipo de tecnologia. No terceiro momento, então, a gente tem que medir como que ficarão as coisas nesse jogo político como um todo.
A Ucrânia tem uma população estimada de 44 milhões de habitantes e a maior parte dos refugiados deve seguir para países da Europa, principalmente os que fazem fronteira com o território ucraniano. E o Brasil também abriu as portas para os refugiados. Uma portaria elaborada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores possibilitará que os ucranianos que cheguem aqui recebam o visto humanitário. Isso, na prática, facilita a entrada deles no país. Essa mesma medida foi adotada em 2021, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E os afegãos que chegaram aqui tiveram o mesmo benefício. Queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela, e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos grande parte de familiares ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil, eles têm parente lá, se quiser trazer para cá. O caminho está aberto. A Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário. A comunidade ucraniana no Brasil também está se mobilizando. A Central Ucraniana, que é composta por imigrantes e descendentes, elaborou um projeto para dar apoio médico e material aos refugiados. Vamos lançar depois de amanhã, na sociedade ucraniana aqui, o Comitê Humanitas Ucrânia Brasil. Nós já estamos tudo organizado, com apoio dos governos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma dezena de municípios, com organizações não governamentais já especializadas na recepção de refugiados, que já trabalharam na recepção de haitianos, venezuelanos, sírios, né? Então, essas organizações já estão participando do nosso comitê também. E também já estamos com uma organização do setor médico desse comitê para essas pessoas que venham ter desde tratamento psicológico a médico e outro, né? Então, nós estamos preparando daí, nesse comitê, as estruturas, né, para a recepção em municípios e toda espécie de atendimento. E esse sentimento de solidariedade tem sido manifestado por brasileiros em várias partes do mundo. Nas redes sociais, várias pessoas têm se oferecido para receber e ajudar os refugiados. Essa advogada, que mora na Austrália, se dispõe a ajudar na retirada dos vistos para os imigrantes. Já esse homem, que vive na Alemanha, abriu as portas da casa dele para os ucranianos. Com informações, com localizações, com horários de trens que estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia e fronteiras. A gente consegue falar polonês, inglês, português, conseguimos também se comunicar em o idioma da Ucrânia, falamos alemão. A gente também está disponibilizando aqui em nossa casa algumas vagas, estamos dando preferência para famílias ou mulheres com crianças, idosos. A gente pode hospedar um número de pessoas aqui na nossa casa. Tem um carro grande com 6 vagas, a gente também consegue se deslocar para buscar esse pessoal aí que estiver localizado nas fronteiras, ou quem já conseguiu entrar na Polônia, ou em algum país da região. E se a guerra separa as nações, a solidariedade une os povos. Solidariedade e acolhimento são as palavras de ordem. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!